Muito boa noite para Boa todos. noite, gente. Então, voltando, É, iniciando o nosso ano, né? E é um prazer enorme estar aqui novamente com vocês e desejamos a todos nós, né, que tenhamos bom proveito nas nossas aulas. vocês estão nos ouvindo bem? Ok? Tá bom, tá ótimo. Vamos começar Estamos, aí eu com estou uma ouvindo muito prece? bem. Oi? Tá, Eu estou ok. ouvindo muito bem. Tá ótimo, então Ótimo. tá ótimo. Então nós vamos iniciar fazendo uma prece, agradecendo, né? Agradecendo essa casa que, mais uma vez, estamos aqui juntos com essa oportunidade maravilhosa. Então nós vamos fazer a prece. Você Sim, gostaria de por fazer? favor, faça. Tá bom. Então eu vou agradecer a Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, que nos acolhe, que nos acode na vida, que nos dá essas oportunidades de estudo, de trabalho, para que isso seja uma fortaleza em nossos corações. Ampara, Senhor, ampara, Mestre Jesus, bondosos amigos espirituais, nos ampare, para que tudo que nós falamos, tudo que nós estudamos, que lemos aqui, seja em benefício de todos, em seus corações, para crescimento e para o aprendizado das coisas espirituais. Que a luz, que a misericórdia de nosso Pai esteja em todos os corações. Graças a Deus. Antes da gente começar, eu gostaria de colocar algumas informações importantes, né? Primeira coisa, a gente vai fazer um curso, eu não vou falar dele, porque eu vou falar dele na introdução. Então, aqui agora só quero falar de algumas questões. Uma questão é o sistema que a gente usa, que é o StreamYard. Esse StreamYard ele tem limitação. Por acaso, até agora, quem entrou no StreamYard foi o grupo, que entra como um grupo, como uma pessoa, quer dizer, o grupo todo do centro, para quem está dando o curso, entra como uma pessoa. A minha apresentação entra como outra, então aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então nós temos 7. Eles normalmente seria 6, mas ele deixou entrar mais um, que bom, né? Não tem problema. Mas o que acontece se a gente tiver mais pessoas que entrar daqui a pouco? A Grace já mandou mensagem no grupo. A pessoa vai ver, vai assistir, vai ouvir, ver tudinho. Mas ela não vai conseguir interagir. Então, qual é o ponto que a gente diz? Quem ouvir e não tiver no palco significa estar aqui, né? Está a fotinha aqui, tá, ele fala, a gente escuta, né? Isso é estar no palco, tá? Deixa eu só fechar aqui para a gente falar e vocês verem melhor. Só um minutinho. Pronto, vamos lá. Então, o que é estar no palco? São essas pessoas aqui que estão no palco, né? São os artistas. Os artistas estão aqui. Então, aqueles que entraram depois, que chegaram atrasados, já não são tão artistas assim. Então, eles vão ficar fora do palco, mas eles podem entrar no palco para perguntar o que quiser. Eles podem entrar no chat, que tem o comentário, a gente lê. Ele pode mandar no WhatsApp, que a Grace está com ele ligado aqui direto. Olha, eu queria fazer uma pergunta, eu não sei o que e tal. A gente adora perguntas. A gente adora perguntas. O que a gente faz? A gente vai e coloca ele no palco, no lugar de alguém, 1 minuto, fala, fulano, me dá licença 1 minutinho, tira do palco, a pessoa não vai deixar de ouvir nem ver nada, só não vai poder falar, e ela provavelmente não vai falar naquele momento. O outro fala, e aí a gente inverte. Isso não é problema. E também quem não está no palco pode fazer perguntas pelo chat, pelos comentários. Se tiver dúvida, qualquer dúvida pode passar no WhatsApp, que a gente está conectado direto aqui. Eu queria dar essa informação para que as pessoas que estejam aqui, que estão ouvindo, aqueles que virão depois, a gente vai conversando devagar, a gente está alinhado, ok? Tudo bem? Muito bom. Então, nós vamos começar, tá? Vamos começar a nossa... Deixa eu só ver se chegou aqui o Nicolete. Eu não vou conseguir adicionar ele no palco, tá? Mas ele já ouviu tudo que eu falei aqui. Só responda para mim que ouviu, o Nicolete. Tira o microfone aí. E a Sheila? Nicolete, feliz de te ver aqui. A Sheila também, seja bem-vinda. Só dá um sinal se você está ouvindo, que nós não vamos te ouvir, que você não está no palco. Ok, mas você pode fazer pergunta pelo comentários, pelo chat ou no WhatsApp. A gente põe você lá. Mesma coisa para a Sheila. Sheila, você com certeza está nos ouvindo, vai ver tudo, e como eu dei a informação, se você quiser fazer alguma pergunta, você
vai poder entrar no palco também, se quiser, a gente consegue tirar um e colocar o outro por um tempo, mas você pode fazer também pelo WhatsApp ou pelos comentários, ok? Eu não vou ficar vendo vocês, porque quando eu começar a apresentar, eu só consigo ver algumas pessoas, não consigo ver todas. Mas sejam bem-vindos e que a gente consiga aprender um pouco mais sobre nós mesmos e sobre espiritualidade. Esse é o nosso objetivo. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Chegou também aqui Israel. Tá. Então, Israel também. Boa noite, Israel. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Vou colocar aqui a apresentação. Pronto. Agora nós vamos começar a nossa festa, né? Então, Centro Espírita Caminho de Luz, sejam todos bem-vindos. Aula número 1, aula inaugural. A gente vai começar a aula com a Grace fazendo uma introdução, mas eu só quero dizer assim, o que é uma aula número 1, aula inaugural? Nós vamos falar muito da estrutura, como é o Espiritismo, como foi fabricado o Espiritismo, né? O que Kardec fez, que não fez, quais são as chaves principais. E aí, lá no finalzinho, se a gente tiver tempo hoje, eu não sei se vai dar, a gente começa a fazer a introdução do Livro dos Espíritos. Tá? E é resumido, né? E como é que a gente vai estudar isso aqui? Nós vamos explicar depois, tá? Então, agora a Grace vai falar. Pronto. Bem, gente, boa noite de novo a todos, né? Então, hoje, como nossa primeira aula, nós gostamos sempre de fazer uma harmonização entre nós, fazer uma breve apresentação, uma fala de estímulo, para que todos nós possamos, né, unir nossos pensamentos, nossas intenções, nossos desejos sinceros de nos melhorarmos, né? Então, para esse momento, eu trouxe algumas palavras, né, do livro da irmã Cidufo, esse livro, Mereça Ser Feliz. Porque é o que todos nós queremos, né, gente? O que nós merecemos. Aliás, a pedagogia de Jesus, a proposta educacional, aí vamos começar a falar. Que o próprio Jesus, ele fala isso para nós. Então, essa mensagem da irmã Cidufo, ela diz o seguinte: irmãos, Jesus seja a nossa inspiração. E fala o seguinte, que a proposta educacional de Jesus tem por objetivo a felicidade. Nos informado pela espiritualidade que o objetivo nosso aqui nessa vida é de nós sermos felizes, de nós evoluirmos, de sermos pessoas melhores. E Jesus falou o tempo inteiro sobre o amor, né? Sobre a felicidade. E continuando a palavra, irmã Cidufo, ela nos diz que a pedagogia assenta-se no amor e na esperança. Essa felicidade, no entanto, né? Felicidade, né? Todo quem não quer ser feliz, né? Mas tem um preço. Jesus, ele sempre falava, toda a proposta dele, né? Quando ele fala, vinde a mim, que eu vos aliviarei, tudo, ele sempre fala, mas ele tem para você, e até ele tem algo a ser feito, né? E ele diz, para nós alcançarmos essa felicidade que todos nós desejamos, tem um preço, que é o quê? A construção do reino divino, né? Aludido pelo Espírito, pelo Mestre Jesus no íntimo de cada ser, né? E Jesus, ele escreveu que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Contudo, a maioria esmagadora dos homens procura Deus ainda por fora. O que significa isso, gente? É um alerta para nós, porque quando nós desejamos ser felizes, desejamos ser pessoas equilibradas, pessoas centradas, não adianta nós termos só aparência. Não adianta, nós temos insistido, não sou eu, inclusive, que fala, que nós vamos ver agora, na sequência, Eurípides Barçanufo nos alertando, nós espíritas somos abençoados, porque nós temos tido a oportunidade da espiritualidade trazer para nós informações que nos trazem para um centro, que nos mostra que a nossa verdadeira realidade, que nos estimula a olharmos para nós mesmos, né? E observar
que não o exterior, não a forma das coisas, para nós irmos em busca do nosso interior, da nossa essência, né? E aí vem o nosso querido, caro amigo Eurípides Barçanufo, que é um grande espírito, até o Maurício acabou de falar, nós temos falado muito aqui em Taubaté, inclusive ele é um dos patronos do trabalho que nós desenvolvemos aqui. E Eurípides Barçanufo, ele é um grande trabalhador no plano espiritual no Hospital Esperança, que é um hospital onde que recebe muito pessoas que desencarnam, espíritos, né? E, inclusive, tem muitos espíritas vão, ao desencarnar, são encaminhados para esse Hospital Esperança. E o Eurípides Barçanufo, ele vem dizendo o seguinte, ó, aqui no Hospital Esperança, temos constatado todos os dias e cada vez mais a urgência de se conclamar nossos co-idealistas na Terra, uma campanha pelo Espiritismo por dentro. O que significa isso, gente? Eurípides Barçanufo, ele relata, irmã Sidufo relata nesse livro Mereça Ser Feliz, que há um tempo atrás foram reunidos 100 espíritos desencarnados, tá? Para fazer por 10 dias, para fazer um curso que foi ministrado pelo Eurípides Barçanufo e sua equipe, com qual objetivo? De treinar esses espíritos para vir trazer informações para nós aqui na Terra. Então, é um livro belíssimo, eu até já me comprometi ao Maurício, que eu vou mandar material, porque ele fala muito sobre nós que estamos à frente de algum trabalho na Casa Espírita, a responsabilidade de orientar aquelas pessoas que vão nos ouvir, né? E também de trazer uma lucidez, uma realidade, um alerta para os espíritas que vão à Casa Espírita, né? E aí, vocês me desculpem que eu fui repetir a mesma coisa. Aqui, ó, no Hospital Esperança, Eurípides tem alertado todos os dias, repetindo, né, sobre a questão, a necessidade de se fazer uma campanha do Espiritismo por dentro. Por que isso? Porque o que ele tem observado lá no plano espiritual, e tem sido enviado mensagem para nós aqui na Terra, que é observado que nós, espíritas, aqui na Terra, passamos, às vezes, anos após anos, às vezes uma existência toda, numa condição de espiritismo por fora. A gente vai na casa espírita, a gente toma passe, faz palestra, faz trabalho social, faz bazar, faz campanha Alta de Souza, faz um monte de coisas, mas ainda sem ter essa consciência. Isso tudo claro que tem o seu valor, gente, mas a gente tem que, vou falar daqui a pouco da nossa realidade, nós que somos espírito que estamos no planeta de provas e expiações, que nós temos que ter essa consciência da nossa condição espiritual, para que nós não cheguemos depois, a Eurípides tinha alertado muito, Maria Modéstia, que é um espírito que trabalha com ele lá, ela fala, olha, o pavilhão dos espíritas, eu não sei mais aonde colocar, que chega aqui espíritas falidos, espírito com 40, 50 anos de espiritismo, que fazia palestra todo dia, que era médium, que era isso, que era aquilo, e chega lá falido. Então, a gente fica, é duro falar isso, mas a gente calça a carapuça, e é bom para que a gente se alerte, né? Alerte de nós nos melhorarmos. Então, ele fala aí que os espíritas estão, muitas vezes, entregues a posturas pudicas, sem renovar sentimentos. Olha, veja se a gente não se coloca nessa situação, que muitas das vezes, evitando o mal, mas nem sempre com o desejo de afastar-se dele. Veja, gente, se não, como diz lá no popular, se não é nós, a gente não quer o mal, mas a gente fica até triste de se desligar. A gente sabe que muitas atitudes, que muitas relações, que muitas coisas no nosso dia a dia não são. A gente já tem consciência de aquilo, já sabe que aquilo não é uma boa atitude. A gente nem não queria, mas a gente mesmo quer se afastar, mas fica
sentindo assim, até com pena de se afastar daquele mal. Isso tudo é o que? Espiritismo por fora. Então, ele fala ali com muita clareza que nós somos entregues à postura pudica sem renovar o sentimento. Às vezes, a gente até evita o mal, tá? Mas nem sempre a gente tem o desejo de se afastar dele. Às vezes, a gente evita o mal porque pega mal, né? Sou espírita, eu já sei o que eu posso, o que eu não posso, mas a gente, no fundo, a gente tem prazer daquelas coisinhas, nossos pequenos e, às vezes, grandes vícios, né? E aí, continuando, eu vou falar uma historinha para vocês, para que sirva de estímulo para nós, uma historinha não, fazer um comentário da irmã Cida Fogo, que ela fala o seguinte, eu me inspirei nisso porque vocês, pessoal do Sul, que mora aí, que tem o mar, muitos em frente, né, que moram em frente ou muito próximo, né, então eu achei lindo, que eu não sei se vocês sabem, que ele fala, a irmã Cida Fogo fala sobre a pérola de Deus, né? Então, que ela conta, não sei se vocês sabem, talvez saibam, vocês que moram perto do mar, né, que a pérola, uma joia, né, muito valiosa, ela nasce dentro de uma ostra, né? E como é que essa ostra fabrica essa pérola? A pérola ela é fabricada quando a ostra se sente ameaçada por um agente externo, então ela libera uma substância que chama nacá para se proteger. E essa substância é dolorosa para ela quando ela libera essa substância, né? E essa substância vai se movimentando, com o tempo, embora toda a dor que ela sinta, a maneira dela se proteger, essa substância vai formando a pérola, que é uma joia valiosíssima, né? E aí, a irmã Cida Fogo compara a nossa vida, eu vou ler até aqui na íntegra para vocês verem, olha que coisa linda. A felicidade é como a pérola que se forma dentro da ostra. Nasce 2 embates de cada dia e no esforço da transformação no reino do sentimento. Portanto, mesmo com os problemas e dificuldades, não desanimes e interrompa teus ideais de espiritualização. A seu tempo perceberás um clarão reluzente na tua intimidade, refletindo a riqueza e a sabedoria de Deus, que servirão para embelezar a vida e fazer-te mensageiro da paz em ti mesmo. É a pérola da alegria definitiva. E aí, gente, ela coloca, ser feliz é estar bem consigo e com o mundo. Ser feliz é desconhecer barreiras, porque a felicidade anda de mão dadas com a fé. Então, às vezes a gente confunde muito, acha que o contrário de felicidade é a tristeza. E não é. O contrário de felicidade é a insatisfação. Que as pessoas podem ter problemas, estar com dificuldade, ter problema de saúde, problemas diversos na vida, e mesmo assim ser feliz. Agora, se a pessoa está insatisfeita de alguma forma com a vida, com toda a situação, ela pode ter até muitas coisas. Se tem um sentimento de satisfação, ela não consegue ser feliz, né? E a irmã Cida Fogo, ela faz essa sugestão para a gente. Abra-te para a vida sem medo e sem culpa. Acredite no futuro, trabalhe e sirva, ame e perdoe. Gente, se nós queremos, quem de nós não quer ser feliz? E todos nós queremos e merecemos, é a proposta de Jesus. Nós estamos aqui neste mundo para nós sermos felizes, para evoluirmos, né? E aí tem essa palavra que me tocou muito. Ele diz o seguinte, que a busca da felicidade começará a despontar quando tivermos a coragem de apedrejar os espelhos da ilusão e quebrar as imagens fictícias de nós mesmos, mirando o espelho da realidade no resgate do eu divino e exuberante, no qual todos nós destinamos ser. Gente, eu achei isso tão forte,
que eu sempre tenho pensado nisso, é preciso a gente olhar no espelho, né, das ilusões, quebrar. Nós vivemos muito iludido, inclusive a nosso próprio respeito. Nós temos que aprender, ter coragem de olhar, e, aliás, eu estou de frente com um espelho aqui, de olhar para nós mesmos e no espelho e ver a nossa realidade. Sem ilusão, quebrar todas as ilusões que nós temos, aquelas imagens fictícias que nós fazemos de nós mesmos, nós vestimos capas de bondade, capa de vítimas e tantas outras capas que nós colocamos em torno de nós. Nós temos que tirar tudo isso, olhar para nós do jeitinho que nós somos, analisar todas as nossas virtudes e todos os nossos defeitos. Porque quando nós temos essa coragem de olharmos para nós mesmos, como nós somos, nós estamos nos abrindo para nós sermos ajudados, tanto pela espiritualidade e por nós mesmos. Nós temos o que nós chamamos de auto-amor. Se nós não tivermos esse auto-respeito, esse auto-amor, nós não vamos conseguir nem respeitar, nem amar ninguém. Porque, primeiro, não por egoísmo, é porque, primeiro, que nós precisamos ter respeito, amor, cuidado conosco mesmo. E, para isso, nós precisamos quebrar esses espelhos, apedrejar mesmo, olhar para dentro de si mesmo, olhar para a sua realidade, falar, olha, ainda, e não é assim, ficar decepcionado, eu tenho esse defeito. Que bom que quando a gente detecta, porque a gente detectando os nossos defeitos, nossas falhas, nós temos a condição de nos melhorar, de nos ajudar, de procurar ajuda, né, de buscar essa ajuda. Né? E não esquecendo nunca de nos valorizar, de olhar as nossas conquistas, pequenas e grandes conquistas. Nos valorizar, sim, porque nós temos que ter esse auto-amor, e essa é a nossa proposta hoje. Nós estamos aqui hoje, né? Poderíamos estar em casa, já descansando, dormindo. Estamos aqui fazendo o quê? Procurando nos melhorar, procurando ser sérios, né? Procurando em busca, que conforme falei, vou mandar para o Maurício esse material, para que a gente entenda melhor o que é o Espiritismo por dentro, para que nós não tenhamos surpresa ao chegar do outro lado e falar, poxa, tanto tempo eu estive numa casa espírita e poderia ter sido melhor, poderia ter feito tudo de uma melhor forma, ter trabalhado melhor o meu interior. E essa é a nossa proposta, nosso desejo, meus caros e queridos amigos, que esse ano seja um ano de muita luz, de muito discernimento. O Espiritismo é extremamente consolador. Ele esclarece, ele oferece caminhos para nós seguirmos, né? E diante de todos os embates da vida, como foi falado lá no início, né? Que nós sejamos pérolas de Deus, né? Que os embates, que as nossas dificuldades sejam para nos lapidar e nós nos transformar numa grande joia de Deus. Então, é esse meu desejo, do fundo do meu coração, que nós, ao final desse ano, estejamos melhores, nós juntos, que nós caminhemos todos juntos em coração, e um ajudando o outro a irmos para frente, né? E sermos melhores a cada dia. É isso, gente. É excelente. Aí você tem a pessoa que fala com o coração e você tem que falar depois. Esse é um problema, a responsabilidade que você tem. Espera só um minutinho. Falando em responsabilidade, que ela está falando aí, né? A nossa responsabilidade aumenta cada vez mais. Esse mesmo curso que nós estamos ministrando aqui para vocês, será oferecido aqui em Taubaté pessoalmente, e esse curso está sendo assistido por pessoas que são muito próximas de nós, parentes que são assim, que conhecem a nossa realidade mais intimamente, né? Então é muita responsabilidade para a gente não ter só o espiritismo por fora, né? O pessoal do Sul, beleza, que está tantos quilômetros longe da gente faz essa carinha de santinha, né? Então é ótimo, mas quem conhece a gente de perto, né?
a gente precisa procurar realmente trabalhar dentro de nós e realmente procurar ter essa melhora, né? Isso aí. Carinha de santinho. É. Muito bom. Então vamos lá. Como é que vai ser esse curso? Primeiro, já vou avisando a vocês as coisas que a gente precisa entender. Esse curso ele tem 1 hora por semana. Significa que quem quiser aprender não pode só esperar nessa 1 hora por semana aprender tudo. Vai ter que se dedicar um pouco em casa. E a vantagem é que as aulas são gravadas, e sendo gravadas, a pessoa pode rever, se tirar dúvida, na próxima aula vem para tirar dúvida. Tem 1000 maneiras disso ser feito. E a gente vai estudar quem? A base é o Livro dos Espíritos. Então, nós vamos estudar a doutrina espírita e a base da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos. Né? Algumas obras conjuntas, por exemplo, Revista Espírita. Revista Espírita tem muita informação importante. Nós vamos trocar ela também. Vamos falar um pouco da Gênesis, quando a gente falar lá do livro 4. Vamos falar do Evangelho, quando a gente falar do livro 3. Vamos falar do livro dos médios, quando a gente falar do livro 2. E vamos usar a filosofia de Miramês. O que é essa filosofia de Miramês? Se vocês entrarem lá no Google e colocarem Livro Espírita PDF FEB, ele abre o livro. E você abrindo o livro, você vai num capítulo, ele tem um espaço, comentários de Miramês. Você vai abrindo, clicando, e você abre. O Miramês comenta cada pergunta e cada resposta, filosoficamente. E Miramês é excepcional, não tenho o que dizer. Quem não conhece, tem vários livros deles muito bons, depois a gente pode recomendar. Então, o nosso papel aqui é mostrar o que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Nós vamos ter uma introdução sobre o curso, de objetivos, quais são os objetivos desse curso. Nós vamos falar aqui do slide 9 a 12, como foram obtidas as comunicações. Vamos falar também das áreas que são abordadas pela doutrina e por esse curso. Depois nós vamos falar de métodos e chaves doutrinárias, isso é importante, os métodos que Kardec usou na época dele, e as chaves doutrinárias, o que significa uma chave doutrinária, né? Uma chave é algo importante, que você tem num material, e você diz, nesse material tudo é importante, mas esses pontos aqui são os mais importantes, são as chaves. Então nós vamos falar algumas chaves importantes da doutrina espírita. Vamos tocar no assunto que a Grace acabou de falar, forma e essência, né? O que é a forma e o que é a essência. Primeiro a forma, depois vem a essência, mas se vier só a forma e não vier a essência, a coisa desaparece, né? Da espiritualidade, na nossa espiritualidade. Vamos fazer um contexto histórico da doutrina, vamos ver a origem e início de Kardec no Espiritismo, vamos falar da metodologia científica de Kardec para a organização didática da codificação, como serão manuseados os livros para estudo, como é que nós vamos manusear, nós vamos explicar. E vai, então, começar no finalzinho o estudo em si, porque até esse penúltimo item é todo o processo de como é estruturado o curso, entender como funciona, como não funciona, o que tem aqui. Isso tudo é muito importante entender nessa primeira aula. Se você não passa por esses tópicos, é como se você caísse de paraquedas em algum lugar e começa já a falar pergunta e resposta. Não, não é assim. Tá? Então, nós temos que entender como nós vamos estudar os livros. E aí, na 51 a 58, é a introdução do Livro dos Espíritos. Então, se você vai estudar a doutrina com base o Livro dos Espíritos e outras agregadas, você tem que entender o que fala lá na introdução do Livro dos Espíritos. Não todo, que é uma introdução enorme, mas nós vamos pegar os pontos principais. Então, esse é o nosso propósito de hoje ou até da próxima, porque só hoje eu acho que a gente não consegue colocar tudo isso. Mas nós temos que começar. De novo, quem tiver dúvida, pergunta, pode interromper a hora que quiser, a gente não liga, a gente gosta, a gente já falou isso muitas vezes, liga o microfone, fala, tem uma dúvida, tem uma pergunta, maravilha. Se a pessoa não está no palco e a gente não vai ouvir, ela manda no WhatsApp aqui da Grace, tem uma dúvida, eu queria falar. Ok, a gente ajeita a coisa aqui, tá? É isso, vamos lá. Então, introdução, né? Então, sobre o grupo de estudo. Então, isso que eu falei, eu vou repetir aqui. Não é um grupo de leitura de perguntas e respostas, não é esse o objetivo. A gente vai fazer isso também, mas não é esse o objetivo.
é utilizar todo o conteúdo do livro, introdução, prolegômenos, questões, tudo. A gente quer abarcar todo o processo. Utilizar outras obras de Kardec, inclusive a Revista Espírita. Quer dizer, eu estou repetindo um pouco do que eu falei, mas só para a gente entender que esse grupo de estudo, ele não é um grupo de estudo para ficar aqui esperando que a gente traga as informações, você estuda aquilo, ou você vê a informação e não faz nada com isso. A ideia é ver a aula gravada, se tiver dúvida, anota no papel, na próxima aula vem, coloca a dúvida. É para estudar. Nós não estamos aqui só para passar a informação. É para a gente receber a informação e gastar um pouco de energia, porque aí a questão é, a pergunta que você tem que fazer, cada um tem que fazer para si, é por que eu estou fazendo isso? Tá? Cada um tem que perguntar, por que eu estou fazendo isso? Esse curso não é um cursinho que vai levar 1 mês ou 2 meses. Eu vou dizer para vocês que a minha expectativa é que esse curso dure 1 ano e meio a 2, ou seja, 1 hora de aula por semana é muito pouco tempo para estudar uma doutrina filosófica igual o Espiritismo. Então, nós vamos fazer esse ano e provavelmente o ano que vem até o meio ou integral. Isso vai depender de como a gente vai no nosso aprendizado aqui, acelerado ou não. Depende de cada um. Tá? Vamos lá. Muito bem. Então, bem-vindo aos nossos cursos de doutrina. E qual é o nosso papel? Objetivos, impacto que esse curso deverá ensejar. Então, a gente tem que esperar alguma coisa. Olha, eu vou fazer um curso, eu vou ficar 1 hora lá ouvindo aquela pessoa falando, com que é o objetivo? Não, tem que ter objetivo. Então, a gente vai estudar a doutrina com base no livro dos Espíritos, de maneira que, então, olha só, de maneira que nós vamos fazer isso, que todos agreguem conhecimento. Isso é importante. E que esses conhecimentos possam nos dar uma nova perspectiva de nós na vida e nas relações, tanto no plano material como no plano espiritual. Ó, esse é um objetivo bastante agressivo, bastante profundo, se você olhar. É bastante importante para nós entendermos que nós vamos fazer um estudo, que ele pode nos trazer conhecimento e que esses conhecimentos, e eu vou dizer para vocês, são 50, 49 anos estudando Espiritismo. E cada vez eu fico surpreso. E esse espiritismo, a nível intelectual, eu não vou dizer nem só, moral também, mas intelectual principalmente, né, porque ele anda na frente do moral, ele me agregou coisas que, com certeza, só uma encarnação não agregaria. Conhecimentos maravilhosos que nós vamos querer dividir com todos aqui. Ok, se esse é o objetivo, a maneira de fazer isso é essa que nós estamos colocando, então, nós precisamos entender que isso, assim sendo, nos facilita o trabalho de colaboração na Casa Espírita. Ou seja, aqueles que trabalham numa Casa Espírita vão poder colaborar mais com esses processos de aprendizado. Mas mesmo se não for na Casa Espírita, na vida de relações com as pessoas. Porque quando você estuda qualquer coisa espiritual, você tem que entender que a espiritualidade compreende assim, olha, fulano começou a estudar isso aqui. Então, vamos ajudar o fulano, né? Como? A aprender a entender mais o outro. Não é o outro entender mais você. Entenda isso. É você entender mais o outro. Partir para o estudo espiritual significa que você já chegou em algum lugar. Em algum lugar você chegou. Não estou dizendo se é grande, se é pequeno, mas você chegou em algum lugar. Quando você chegou nesse lugar, a espiritualidade em torno, e que estava ali aguardando muito você chegar nesse lugar, eles falam, agora, com o estudo, nós vamos intuir, nós vamos ajudar, mas essa pessoa já está apta a aprender a suportar mais as relações, suportar mais os outros e suportar a si também. Isso é uma coisa importante. Quanto mais você estuda, mais responsabilidade você tem. Com quem? Com você e com os outros. Então, nós precisamos compreender que a coisa mais importante de estudar a doutrina espírita não é conhecer a doutrina espírita. É nós nos tornarmos pessoas que se esforçam sempre para vencer suas más inclinações. Kardec. Essência. Tudo aquilo que está lá em cima é forma. Importante, não tem jeito de não passar pela forma. Mas essa última frase é a essência da doutrina espírita. Né? Então vamos lá. De novo, interrompam, fique tranquilo, não tem problema interromper. Método de estudo. Tá? Método de estudo.
como que nós vamos estudar, então, a doutrina espírita? Bom, todos os livros base da doutrina, Revista Espírita, as explanações do Espírito Miramês, todas as explicações do Livro dos Espíritos, tudo isso são contribuições que vão ser agregadas ao nosso trabalho de estudo da doutrina espírita. Então, vamos lá. O Livro dos Espíritos, para quem já conhece o Espiritismo, sabe que ele é o centro e que, gravitando em torno dele, estão os outros 4 livros, né? Que é a Gênesis, livro dos Médiuns, a Gênesis e Evangelho. Está ali gravitando, aí, céu e inferno, está gravitando ali. Então, o livro 1 é das causas primárias, que é pequeno, questão 1 a 75. Nós vamos estudar todas as questões, porque é muito pouco, e é importante estudar todas as questões. O livro 2 é o maior livro. Quando a gente fala livro, gente, vocês podem entender como sublivro, livro, a cada um usa um termo. Não são capítulos, porque dentro de o livro 2 tem um monte de capítulos. Então, o Livro dos Espíritos é um livro que está dividido em 4 livros, ou 4 sublivros. Aqui a gente chamou de livro. Então, no Livro dos Espíritos, o livro 1, causas primárias. Tá? Nós vamos estudar todas. O livro 2, do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, é o maior. Nós vamos estudar algumas questões e vamos agrupar algumas questões. Aí é um trabalho, como é que nós vamos dizer assim, mais de conceitual, de aprender os conceitos, de compreender, do que simplesmente ler todas as perguntas e respostas, porque algumas são repetitivas. Tá? O livro 3 das leis morais. O que é o livro 3? Com que outro livro? Desculpa, só explicando aqui. O livro 1 está relacionado a quê? A Gênesis. O livro 2 está relacionado a quê? Livro dos Médiuns, fala todo da questão do mundo espiritual. O livro 3 está relacionado a quê? Ao Evangelho. Né? Como é que nós vamos estudar esse livro aqui? Todas as perguntas e respostas? Não. Nós vamos pegar as perguntas e respostas e vamos linkar isso com o Evangelho e vamos estudar os dois juntos. Inclusive, esse trabalho já está pronto, porque nós fizemos isso durante 4 anos, então nós não vamos refazer. Ele já está pronto, né? Já está lá. E o livro 4? O livro 4, ele está relacionado ao quê? Céu e inferno, das esperanças e consolações. Esse nós vamos estudar provavelmente todas as questões, ou alguma coisa nós vamos agrupar. Então, estou contando a história para vocês, o que nós vamos fazer aqui. É isso que a gente precisa saber. O que nós vamos fazer aqui? Outra coisa, além de vocês verem a aula gravada, o material em PowerPoint que eu tenho, daqui um pouco eu mando para vocês algumas aulas. Toma aí para vocês. Vocês imprimem, faz a apostila, o que vocês quiserem, para vocês anotarem. Então, esse primeiro que eu estou passando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou no e-mail de vocês e vou mandar para vocês. E vocês façam o que quiser. Se quer fazer apostila, quer anotar, quer tirar dúvida ali, depois perguntar, serve para isso. Tá? Então, essa é a estrutura do Livro dos Espíritos que eu já mostrei. Isso aqui só está repetindo, né? São as questões. E para vocês terem uma ideia, o Livro dos Espíritos, a primeira edição dele foi em 1857. Ele só tinha 501 perguntas. 501 perguntas. Então saiu a primeira edição. E existe algumas pessoas até que têm esse livro com as 501 perguntas. Mas logo em seguida, 3 anos depois, saiu a segunda edição, que já tem as 1019 perguntas, que hoje é a mesma. Né? De lá para cá continua igual, as 1019 perguntas, que é o que nós vamos trabalhar com elas. E esse livro contém o quê? Os princípios da doutrina espírita, os princípios mais importantes da doutrina espírita. Ele fala sobre a natureza do mundo incorpóreo, quer dizer, ele fala do mundo espiritual, que é o livro 2, que é o livro dos médiuns, das manifestações, suas relações com os homens, fala das leis morais, que é o livro 3, que é o Evangelho, fala da vida presente, da vida futura e futuro da humanidade. Está tudo aí. E ele foi escrito de acordo com o ditado e publicado por ordem dos espíritos superiores. Então, quando a gente vai estudando o livro, a gente vai ver que aqueles espíritos que ditam, né, algumas questões nos livros em geral, Gênesis, Evangelho, Livro dos Espíritos, responde pergunta, muitas das vezes colocam o nome e são espíritos de um nível superior. Aqui, o Kardec ele vai dar para a gente, dentro da Revista Espírita, está aqui, janeiro de 1858, e vou dizer outra coisa para vocês. Se você quer consultar uma Revista Espírita, vai no Google, é grátis, você coloca assim, Revista Espírita de janeiro de 1858.
ele vai trazer a revista desse mês todinho. Lá dentro tem várias coisas e tem esse material que o Kardec fez questão de colocar, explicando o que era o Livro dos Espíritos para aquelas pessoas da época, que serve para nós também. Ele começa dizendo assim, olha, isso não é uma obra de cunho pessoal. Esse é o primeiro ponto. Não é uma obra de cunho pessoal. É o resultado do ensino direto dos próprios espíritos sobre os mistérios do mundo, onde estaremos um dia, e sobre todas as questões que interessam à humanidade. Pronto, olha só que coisa importante. Ele está dizendo, isso não é de cunho pessoal, ou seja, não é meu. É dos espíritos que vieram trazer informações sobre o mundo, o mistério do mundo, mas também o mundo espiritual. E também vem falar de questões que interessam à humanidade. Muitas questões que interessam à humanidade estão no Livro dos Espíritos todo, mas está principalmente no livro 3, que é onde fala das leis, né? Das leis. Isso é muito legal. Eles nos dão, de algum modo, um código de vida. Ó, código de vida, leis. Né? Leis. As leis estão todas lá. Eu sempre digo assim, em toda a minha vida, eu sempre disse em todos os grupos que eu trabalho, assim, ó, aqui a gente não discute política. Política que a gente entende do mundo é uma política partidária. Não se discute isso no meio espírita. E não se discute porque a gente sabe as consequências disso e porque está escrito lá no Livro dos Espíritos. Se você pegar o Livro dos Espíritos, for lá no final, conclusões de Santo Agostinho, os 2 últimos parágrafos, ele deixa bem claro, esse assunto é o único assunto que pode criar dissensões no meio espírita. E é verdade. Mas tem uma coisa importante no Livro dos Espíritos, que é um estudo de política, porque ele vai estudar as leis morais, como você fala de aborto, como você fala do casamento, como você fala disso, isso é a maneira de viver. Ele vai falando de coisas, como viver no mundo, como participar disso, participar daquilo, isso é política, no mais alto nível que a gente pode ter. Né? Então ele diz assim, esse livro não é fruto das nossas ideias, ele está dizendo assim, isso não é coisa minha, né, da ideia de nós aqui encarnados, porque muitas coisas ele pensava diferente, ele está dizendo isso, Kardec, que ele pensava diferente do que ele está vendo ali, os espíritos falando, né? Então ele está falando assim, não façam elogios a mim, porque não tem nada a ver, né? E aí ele fala das comunicações. Como é que foi conseguida as comunicações? De onde saíram as comunicações? Então, eu não vou ler aqui, eu vou falar porque fica mais fácil. Primeiro ele diz assim, olha, as comunicações por meio de batidas, se vocês lembram das mesas girantes, né, das primeiras comunicações, era por batidas. Tantas batidas, uma letra. Imagina fazer um livro com esse sistema. Ele fala, isso não foi usado. Não tinha como fazer nada do nível que a gente ia fazer com esse tipo de mediunidade. Então, o que aconteceu? Ele começou a preparar algumas perguntas, intuído, ajudado, e isso foi sendo distribuído para aqueles médios que eles iam catalogando como médios sérios. Tá? E ele vai mostrando. Então, aquilo começou a... E como já existia um grupo imenso de espíritos superiores preparados para o trabalho, aquilo fluiu de uma forma muito forte. E ele fala que os primeiros médios para o trabalho foram as senhoritas Caroline e Julie Baudin. E o mais interessante que os médiums, mulheres que trabalhavam com Kardec, normalmente eram crianças e adolescentes. A própria irmã Dufour era uma jovenzinha, adolescente, 16 anos, a irmã Dufour, e trabalhou com Kardec. A Caroline e Julie Baudin também eram muito jovens e atuaram imensamente com Kardec, mas não foram só esses, tiveram muitos médios, inclusive espalhados pelo mundo. Então, Kardec recebia na sua casa correspondências imensas, aquilo enchia a mesa de correspondências. Quem viu o filme de Kardec fica fácil entender. O que era aquilo? Médios locais de vários lugares do mundo mandando para ele, e ele tinha que trabalhar catalogando tudo aquilo para ver a consistência, porque tem os controles, que nós vamos falar depois. Como é que ele controlava tudo isso? Como é que ele podia falar, isso aqui é uma coisa séria, isso aqui não é? Isso é uma coisa difícil. Por que é mais difícil ainda para ele? Porque ele estava entrando numa seara desconhecida. Uma seara desconhecida, mundo espiritual, espíritos falando. Isso é uma coisa complexa naquela época. Hoje não é tanto, mas ainda é.
Então ele estava entrando numa seara muito difícil, só que tinha uma vantagem com Kardec. Kardec era um cientista, um pedagogo, um profissional da área de educação e também de ciência. Então o que acontece? Tinha uma capacidade intelectual muito grande e tinha a capacidade de estabelecer critérios, controles para se fazer as coisas de uma forma coerente. Vamos lá. E aí ele fala que depois de muitas comunicações, deles passando a limpo, analisando, ele fala que mais tarde os espíritos recomendaram uma revisão completa de tudo aquilo que ele já tinha feito, revisar de novo tudo, em sessões particulares, né? E aí teve adição, teve correção, tudo que eles julgaram necessário, eles foram alterando ali, julgando, né? E isso foi feito com o concurso da senhorita Celine Jaffé. É outra médium jovem, né, que trabalhou junto à espiritualidade do Kardec, né, fazendo esse processo. O Kardec não era médium, né? Não era médium. Então ele usava as médios, ele tinha as suas intuições, tudo aquilo, mas ele não era médio de comunicação, de receber. Não era assim que funcionava. Tá? E ele fala que ela prestou um serviço muito importante. Os espíritos não aceitariam, espíritos daquele nível de trabalho, não aceitariam nenhum tipo de mercadorização em torno desse processo, de jeito nenhum, né? Então, esse é um trabalho que foi feito e que ele fala que ela tinha mediunidades muito importantes para isso. E aí ele fala assim, ele não queria fazer o Livro dos Espíritos como se fosse assim uma coisa... ele usa a palavra, deixa eu ver qual a palavra, especulação, e fazer o livro com objeto de especulação, ou seja, que as pessoas pudessem ficar dando opinião e falar, não. Ele era uma coisa para utilidade geral, ele não é muito específico, para utilidade geral, ou seja, para todo mundo poderia usar. A ciência poderia usar, a filosofia poderia usar, a religião poderia usar, todos poderiam usar, né? Muito bem. Essa passagem rápida que eu fiz é uma passagem para a gente entender quando o Espiritismo começou, as questões que o Kardec viveu ali, nesse processo, com as médias e tudo isso. Depois nós vamos falar do controle universal, das chaves, que vai explicar melhor. A doutrina espírita ela aborda várias áreas. Ela aborda a área religiosa, que ela vai falar de Deus, no livro 1, vai falar de anjos, de demônios, anjos da guarda, adoração, prece, etc. Ela também é filosófica porque ela explica a razão do sofrimento, nosso destino, inteligência, razão do nosso ser. Ela é científica porque ela vai falar o que é o espírito, a matéria, formação, pluralidade dos mundos, seres orgânicos, tudo isso aqui é científico, então ela tem isso também. Ela vai abordar a área biológica, que vai falar de vida e morte, reprodução, conservação, destruição, lá nas leis. Nas leis morais ela vai falar praticamente de tudo isso aqui. Vai falar de moral, então ela aborda moral, como é que você faz para atingir a perfeição, consciência, o que está dentro da consciência, o que a gente está preocupado com a nossa consciência, efeitos da falta, consequência, o bem, o mal, amor, caridade, tudo isso tem a ver com a moral. Vai falar, eu falei, social e política, lembra que eu falei? Trabalho, repouso, casamento, poligamia, guerra, pena de morte, vida social, família, progresso, civilização, liberdade. Tudo isso aqui está no livro 3. Está vendo? Tudo isso aqui está no livro 3, as leis, que está relacionado com o Evangelho. E espiritual, vida, espírito, diferentes ordens, progressão, separação do corpo, morte, reencarnação. Deixa eu ver o que ele fala aqui. Escolha das provas, etc. Isso aqui não é para vocês lerem, não se assuste. É só para vocês sentirem como é que a coisa é. O livro 1 é esse pedacinho. O livro 2, olha o tamanho dele. Ó. O livro 3 e o livro 4. O livro 1 vai falar de quê? Da criação de Deus. O livro 2 vai falar do mundo espiritual, relação com o mundo espiritual, todo o processo mediúnico. Olha o tamanho. É verdade, desculpa. A Grace me lembrou de uma coisa que eu costumo cair no engodo meu mesmo. Eu estou movimentando o cursor e vocês não estão vendo a movimentar. Então eu vou falar da cor, não precisa. Vai mostrar no ar. Então, o que está em amarelinho, vocês vão ver que é pequeno, é o livro 1, que vai falar da criação e de Deus. O livro 2, o que está em laranja, é a maior parte do livro dos Espíritos. Ele é mais de 50%. O livro 3 é o segundo maior,
né? Que é sobre as leis e é sobre o Evangelho. E o último livro, que também é pequeno, né? É a Gênesis. Desculpa, é o Céu e o Inferno. Tá? É o Céu e o Inferno. E ali em cima é a Gênesis, que é relacionado a Gênesis. É o Céu e o Inferno, relacionado ao Céu e o Inferno, que vai falar de quê? Das penas e gozos futuros. Então, esse é só para a gente entender, quando a gente bate o olho, a gente entende a dimensão dos assuntos. Aí, por que esse é o maior? Porque nós vamos ver que esse é o objetivo central da obra de investigação. Ok, metodologia do Kardec. Qual metodologia que ele usou? Ele era um homem de métodos, de controle. Então, ele era expert nisso. Primeira coisa, escolher os colaboradores mediúnicos. Fundamental. Se você tiver médios trabalhando com você que não são confiáveis, a obra vai se desmoronar no primeiro erro, equívoco grande, no primeiro erro que acontecer. Então, a primeira coisa é a escolha dos colaboradores insuspeitos, sob o ponto de vista moral, pureza das faculdades e assistência espiritual. Opa! Então, quais são os espíritos que se comunicam com esse médium? Tem que ser uma assistência espiritual de alto nível. Pureza das faculdades. A sua mediunidade não está corrompida, ele trabalha com isso com uma moral elevada, né? E ele tem a moral, está ali. Essas são coisas básicas para que o Kardec trabalhasse com qualquer tipo de médium. E assim foi. Inclusive, no filme de Kardec, nós vamos observar que tinha uma médium muito boa que ele trabalhava com ela, mas chegou uma hora que ela ficou meio rebelde, se rebelou, e ela teve que se afastar do trabalho. Isso você vê lá na obra, no filme de Kardec. A segunda metodologia, uma análise rigorosa das comunicações. Rigorosa. Sob o ponto de vista lógico, que é a área dele, confronto com as verdades científicas já demonstradas. Então, se vier alguma coisa absurda, aquilo vai ser confrontado. Opa, mas isso aqui está fora da ciência. Porque se você pensar assim, mas tudo que falou do mundo espiritual não tinha a ver com a ciência, como é que... Então, mas isso é outra história. Aqui, nós estamos falando que as comunicações deveriam ter um critério. E esses critérios é muito interessante. Quando você estuda o Livro dos Espíritos, você vai ver que uma pergunta e uma resposta, lá na frente, a pergunta um pouquinho diferente dá uma resposta que complementa, ou que às vezes te leva a pensar que aquilo lá está errado. Isso a gente vai olhar quando a gente estudar. É muito interessante. Controle dos espíritos comunicantes. Opa! Você já pensou que no mundo em que a gente vive, de encarnados, a gente às vezes é enganado por um monte de gente, por um monte de situação? Facinho. Todo mundo. Agora, imagina você falando com espíritos que você não vê, não sabe como ele está, não percebe. Como você pode ser enganado? Muito mais. Então, precisa ter um controle desses espíritos, através da coerência de suas comunicações e do teor de linguagem. Então, como é que ele fazia o controle? Né? O controle era através de tudo que eles comunicavam, o que eles estavam falando, que linguagem eles usavam. E tinha o consenso universal. Pegava as comunicações em vários lugares diferentes, por vários médios diferentes, e fazia o quê? A verificação, a checagem do consenso, que ele chama de controle universal. A gente vai falar das chaves? Não. Eu preparei um material que não era para, claro que não era para a primeira aula, gente. É material para 2 ou 3 aulas. Eu falei, mas como é a primeira, vamos ver até onde a gente vai. E vocês viram que não teve nenhuma pergunta, nem nada, e a gente gastou praticamente o tempo todo. Claro que teve uma boa introdução, né, importante, mas a gente chegou nas chaves e isso não vamos fazer hoje. Nós vamos fazer na semana que vem. Eu queria... Deixa eu tirar aqui. Eu queria perguntar se alguém tem pergunta, tem dúvida, se era isso, se não era, ok. Porque a gente está, nesses primeiros tempos das 2 ou 3 aulas, mostrando o jeito da doutrina, não entramos ainda no estudo. Então, a Camila falou que tem uma pergunta, por favor. Camila, pode fazer. Então, desculpe, porque eu estou começando agora e eu queria entender. Essas primeiras comunicações que os espíritos faziam, já eram espíritos preparados para fazer essa comunicação, para trazer a doutrina, ou não? Eram espíritos que queriam só se comunicar de alguma forma? Olha só. Ou eles já eram trabalhados para isso? Não, já entendi. Vamos lá. Quando você olha o Livro dos Espíritos, aquilo que você olha é o resultado de um trabalho exaustivo. Tá?
Então, ali já chegou a uma conclusão. Mas lembra que ele fala de controle disso, controle daquilo, controle do médico, controle dos espíritos, da comunicação, veracidade, lógica, tudo isso passou por um crivo. Ele, com certeza, teve muitas comunicações que estavam equivocadas, que não estavam corretas, e ele foi selecionando. E lembra que lá no começo, os próprios espíritos, depois de um tempo, falou com ele, agora nós vamos fazer uma revisão geral? Lembra disso? Porque precisava. Agora, é claro que o Kardec e as médias estavam sendo assistidas com uma responsabilidade maior. Isso não tem dúvida. Mas não tenha dúvida também que ele tinha uma responsabilidade. E ele tinha competência para essa responsabilidade. De filtrar, de controlar, de passar por um crivo, de analisar. E mesmo com tudo isso, lá na frente os espíritos falaram, agora nós vamos sentar e vamos fazer uma revisão geral. Então a sua pergunta é bastante pertinente. Teve esse tipo de coisa? Teve sim, e muito, não é pouco não. Nós temos na Revista Espírita um monte de informação sobre comunicação, sobre reuniões mediúnicas que o Kardec participava, conversando com os espíritos, e ali tinha muitas dificuldades, tinha muitos problemas. Isso tinha, com certeza. Né? Mas quando chega nos livros, a filtragem já foi feita. E foi dado como se fosse assim, um aval. Isso aqui está ok. Tipo, foi revisado, né? Uma revisão geral. Né? Não sei se respondi, Camila, a sua pergunta. Ok. Alguém quer colocar alguma coisa? Fique, aproveite uns minutinhos aí. Ei, Ruela, ajuda a assistir o documentário do Kardec, né? Ajuda demais. Existem alguns documentários do Kardec. Eu já vi uns 2 ou 3 diferentes. Todos são muito bons. Mas tem um que eu me lembro que é muito, muito bem feito. Eu vou tentar lembrar qual é e vou passar para vocês, provavelmente vocês já viram, mas a gente vê de novo. Sugiro, já que nós estamos aqui num curso, começando o estudo, que a gente, alguém que pesquisou, que tenha o Kardec, pode passar para o grupo e a gente vai ver. Eu vou olhar também, ver se vai olhar, a gente passa para o grupo. Vale muito. Eu revi há um pouco tempo atrás o filme de Kardec na Netflix, já a segunda ou terceira vez, e dá para aliviar bem o começo desse curso. Então, perfeito. Maurício, você, por favor, você fica incumbido de mandar no grupo o link, e eu vou te acrescentar no grupo, viu, Camila? Manda, por favor. Tá? Então, gente, Gente, mais perguntas, por favor. Quem está fora do palco, de novo, pode mandar aqui, Grace, pega o WhatsApp aqui. Fica com o WhatsApp ligado, pode mandar no WhatsApp ou pode fazer comentários aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Espera aí. Não tem. Então, mas se vocês quiserem fazer algum comentário, pode fazer. Tem um chat aqui, espera aí. Não, tá bom. Se quiser, posso ficar... ok, tá bom. As pessoas que estão aí, por exemplo, que não entrou, Letícia, Nicolete, Sheila. Se vocês têm alguma pergunta, só dá um toque aqui abre aí, Grace. No WhatsApp, que a Grace fala e a gente coloca vocês aqui para fazer perguntas se precisar. Tranquilo. Fique à vontade. E aí os outros que estão no palco já pode falar ou fazer alguma pergunta se tiver. Eu sei que esse assunto agora que iniciou é um assunto muito técnico. E isso ainda vai levar um tempinho, mais uma aula. Mas isso é importante a gente saber. Esse primeiro momento foi mesmo só uma apresentação, né? E a semana que vem acho que começaremos já mesmo com... Já iniciando, vai gastar um pouquinho mais. Posso fazer mais uma pergunta? Por favor. Teria alguma literatura para as pessoas que querem entender mais, assim, para curiosas? Para a gente poder... Então, olha, Camila, os livros espíritas, eles podem ser estudados de várias maneiras diferentes. E a gente vai adotar um sistema aqui que eu acho que é um sistema bom. Mas existe um livro do Kardec que poucas pessoas leem, mas que ele é fundamental. Ele é um livrinho. O que é o Espiritismo? Simples. Para iniciar, que nós estamos iniciando. Muito bom. Mas se você pegar a introdução do Livro dos Espíritos, que a gente vai falar um pouquinho, ele também dá muita informação sobre o que é o Espiritismo. Mas eu recomendo às pessoas que estão começando que peguem esse livrinho, acho que é isso mesmo, o que é o Espiritismo, que ele vai, de uma forma muito resumida, falar o basicão. Isso é muito bom. Tá? Isso é muito bom.
Gente, se não tiver mais ninguém, nós vamos estar aqui já passando a nossa hora para encerrar. Eu só queria aproveitar e mostrar para vocês, olha que legal, o Livro do Espírito enorme, mas que ele tem letras gigantes. Não tá vendo lá. Aqui, ó, letras gigantes. É livro com letras gigantes, para os cegos, hein? Ele é ótimo, que aquele livrinho que a letrinha pequenininha, é muito bom, que não torna cansativo. O meu, até encapei o meu, que eu uso muito, né? Então, é muito bom, gente. A letra realmente é bem grande. Então, é muito mais confortável para a gente ler. A introdução dele é ótima. Olha, chegamos no final, tá? Vamos fazer a nossa prece. A gente escolhe, eu fiz a prece inicial. Se alguém quer fazer a prece final, a gente agradece muito. E depois a gente vai encerrar a transmissão. Quem se habilita? Hoje, como é a primeira aula, eu vou fazer. A semana que vem vai ser por ordem alfabética, viu, gente? Se ninguém se oferecer, a Camila já baixou a cabecinha. Assim, e letra C. O Maurício já olhou de lado. Então, a semana que vem nós vamos chamar. Primeiro as meninas, depois os meninos, ou letra alfabética, a gente vai sortear, tá bom, gente? Então, vamos agradecer, né? Elevar nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, a nossa Mãe Santíssima, aos bons espíritos, os nossos mentores, os amigos que são responsáveis por esse trabalho, a nossa imensa gratidão e rogando, Senhor Deus, que nós possamos sair a cada aula mais fortalecido, com mais esclarecimento e com decisões, escolhas acertadas para sermos melhores. Despeça-nos em paz, abençoe a nossa semana, que a semana que vem nós possamos estar aqui juntos novamente. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, muito bom, muito obrigado. Um abraço no coração de todos. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Nós estamos fechando aqui a transmissão. Depois eu te mando o link da aula gravada. Isso. Fiquem com Deus. Beijo. Ou amanhã ou depois eu estou mandando, tá? Tchau, beijo. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite.